Oi pessoal, meu nome é Isaac, sou estudante de medicina e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um medicamento, uma classe de medicamentos, na verdade, muito conhecida da população, que é muito usado na área clínica. E qual classe de medicação que eu estou falando? Os beta-bloqueadores. Hoje aqui eu vou estar falando de forma resumida, não vai ser uma aula sobre essa classe medicamentosa, né? Porque ficaria aqui horas e horas, mas de forma bem resumida, para entender de forma bem simplista como é a atuação dos beta-bloqueadores no organismo e a história também de criação. Então foi assim, os beta-bloqueadores se dividem em 3 gerações. Para isso, por que existem 3 gerações? A história é a seguinte: a primeira geração, a primeira classe de beta-bloqueadores criados eram beta-bloqueadores não seletivos. Então vamos dizer assim, você começou a fazer alguma coisa, um experimento, e a primeira coisa que você faz é algo que é grande, pensa num funil. Então, a primeira classe de beta-bloqueadores era como se fosse a boca do funil. Ela atingia todos os receptores beta-adrenérgicos do organismo. Os beta-bloqueadores de primeira classe ainda existem, são usados em pouca escala, em situações muito específicas dentro da clínica, porque traz muitos efeitos adversos. Como eu falei, eles não tinham seletividade pelos receptores beta-adrenérgicos. Então, eles faziam efeito em todo o organismo. Onde tinha receptor adrenérgico beta, eles atuavam. Então, por exemplo, uma pessoa que tem asma não poderia usar, porque isso prejudicaria mais ainda a asma dela. E não só controlaria a pressão, então ajudaria a controlar a pressão arterial, mas também traria um efeito colateral que provocaria maiores crises de asma numa pessoa que já é asmática. Então, pensando nisso, eles começaram a funilar, pensando no funil. E aí eles criaram a segunda geração de beta-bloqueadores, que já eram beta-bloqueadores seletivos, então era cardioseletivo. Eles atuavam principalmente nos receptores beta-adrenérgicos 1, que estão principalmente no músculo cardíaco. E aqui agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os beta-bloqueadores em si não são lá a principal escolha para tratamento de hipertensão. Eles são muito mais eficazes nos quadros clínicos de tratamento de angina ou pós-infarto. Então, alterações no funcionamento do músculo, do miocárdio, são melhores tratados com os beta-bloqueadores cardioseletivos, enfim, com a classe de beta-bloqueadores. E, é claro, consequentemente, se trata também a pressão arterial. E vamos lá, então, segunda classe de beta-bloqueadores, segunda geração, né, no caso, eles eram cardioseletivos. Porém, eles causavam o aumento da resistência periférica. Por quê? Porque eles diminuíam o débito cardíaco, diminuíam a frequência cardíaca, porém não atuavam muito precisamente na resistência periférica. E dessa forma, a pressão diminuía. Porém, o organismo vai sempre tentar manter ali numa homeostase. E dessa forma, a resistência periférica aumentava. E com o passar do tempo, aumentando, essa pressão arterial que outrora estava controlada, começa a ficar descompensada novamente. Então foi observado isso, que havia problemas na resistência periférica, porque ela aumentava e muitas vezes ao longo do tempo, tipo 5, 6, 10 anos de uso do beta-bloqueador cardioseletivo, a pessoa voltava a ter problemas com pressão arterial. Ou até eu joguei um período de tempo longo, ou até mesmo menores. Então eles começaram a estudar e criaram a terceira geração de beta-bloqueadores, que são beta-bloqueadores, continuam sendo cardioseletivos, porém eles atuam nos receptores adrenérgicos alfa-1. E os receptores adrenérgicos alfa-1 estão totalmente ligados com vasoconstrição ou vasodilatação dos capilares periféricos. Então, dessa forma, bloqueando esses receptores, promovia o quê? Promovia a vasodilatação dos receptores periféricos. Dessa forma, então, diminuía o débito cardíaco, diminuía a frequência cardíaca e aumentava a vasodilatação, dessa forma mantendo uma maior estabilidade na pressão arterial, fazendo um controle então dessa forma da hipertensão arterial, mantendo ela de forma mais homogênea, tipo assim, no 12/8 ali por mais tempo, sem muitos efeitos adversos, por conta da vasoconstrição periférica, que aumentava a resistência periférica, certo? De forma bem simplista mesmo, dei uma explicadinha falando um pouquinho sobre
os beta-bloqueadores. E agora um exemplo de um beta-bloqueador de segunda geração é o atenolol, que é muito usado e ele tem sua funcionalidade. Até hoje, né, é uma dos meios de se buscar dentro das combinações de medicamento para tratar hipertensão, porque ele atua dessa forma, no sistema adrenérgico, no sistema simpático do organismo. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, compartilha, comenta e se inscreve no canal para dar uma ajudinha aí. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.